Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e derramar aos teus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo minha live. Sou Alex, aqui amigo de vocês. Ontem eu comecei a trazer um conhecimento. Ontem eu coloquei a base, a fundamentação a respeito da lei, do pacto, da aliança que Deus fez com Israel. Se você não assistiu o vídeo de ontem, volta aí nas minhas postagens ou vai lá nas partes de vídeos, dos meus vídeos, e assista o vídeo que eu fiz ontem, que é muito importante que você assista o vídeo de ontem, para que você possa entender o porquê que nós vamos começar a ler o capítulo 19 do livro de Êxodo, que é a ratificação da aliança que Deus fez com o povo e com a nação de Israel, o qual está no título aí, por que a igreja não deve ser, né? Por que a igreja não é, por que a igreja não é a continuação de Israel, parte 2. Então essa vai ser a segunda parte, tá? E na leitura, porque a gente tem que ler os textos para a gente entender a história e o contexto, por que Deus deu a lei para Israel e por que essa lei não passa. Essa lei não serve para a igreja e ela não deve continuar sendo imposta e colocada na igreja hoje. É exatamente por causa do tipo de aliança que eu expliquei no vídeo anterior. Volte lá e assista. Se você vai assistir pelo YouTube, ou pelo Facebook, dê um joinha, deixa um like aí, se inscreva, faça um comentário se você concorda comigo ou não. E esse aprendizado aqui, isso que eu vou trazer, você pode compartilhar com outros irmãos que vão assistir, para que possam assistir, que possam entender completamente o porquê, o motivo da lei com o povo de Israel, uma aliança feita com sangue, aliança de sangue, né? Que eu explico o que é aliança de sangue no vídeo anterior, então por isso, se você não assistiu, volta lá e assista o outro vídeo, que é a base, a fundamentação, que eu explico o que é um pacto de sangue, que é uma aliança em sangue, né? O qual, o tipo de pacto que a igreja ela entra através do sangue, mas não é um pacto condicional, tá? Aqui é um pacto condicional, onde os dois pactuantes assumem um compromisso de que quem não fizer a sua parte, quem não cumprir a sua parte no contrato, a sua vida deve ser eliminada. A sua vida deve ser dada como resgate pela quebra do contrato, o pacto. Então, um acordo. Esse acordo, a gente vai verificar na palavra aqui, conforme a gente vai lendo, que é um acordo parecido ou baseado com relacionamento entre um noivo e uma noiva que se casam e que um deve fidelidade ao outro, tá? Então é um pacto, um acordo, uma aliança feito mútua, aonde envolve a fidelidade e a obediência às regras do pacto, tá? No vídeo anterior eu expliquei melhor, então não vou voltar a falar para a gente não perder muito tempo.
eu vou entrar direto na leitura, vamos para a leitura, onde começa o acordo no Êxodo 19. Deus vai começar aqui agora propondo o acordo, porque foi esse o motivo de tirar eles da terra do Egito, né? Porque Deus está propondo esse acordo a essa nação, esse povo, e eles vão aceitar o acordo, tá? Mas a gente vai ver aí o que vai acontecer. Então começa assim, Êxodo capítulo 19. Exatamente 2 meses depois de sair do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eu vou usar uma versão bíblica, que é a versão transformadora, que é um tipo de versão que traz palavras que é mais cotidiana do nosso vocabulário português aqui de 2000, a partir de 2010. Então é um português mais fluente, mais compreensível, tá? Mas que não é o melhor, tá? Eu só vou usar ele porque eu sei que muita gente que não tem o costume de ler nas outras versões, na versão ARA, na ARC, né? E outras versões mais antigas, que é a João Ferreira de Almeida, ARA, ARC, tem a King James também, tem outras versões, NAA, tá? Então eu vou ler nessa versão, que é uma versão mais simplificada, com palavras que é melhor para o entendimento do leitor. Isso aqui é bom para a leitura de quem é leigo, tá? Mas para fim de estudo, para fim de pregação, essa não é a melhor versão, porque ela fica, algumas palavras ficam um pouquinho distante de uma compreensão melhor. Não que ela não traga, tá? Mas é por causa do leitor. Aí é culpa do leitor, que não sabe ler, não tem hábito de leitura, não tem hábito de ler a Bíblia, então ele não conhece a história por completo, né? Então ele não leu nas outras versões, então para ele as palavras podem não trazer um verdadeiro sentido, não pela culpa de quem traduziu dessa forma, é pela culpa de quem não lê, para poder entender o que, desde a primeira versão de João Ferreira de Almeida e das outras versões, acompanhando a dinâmica de estrutura do português usado, para ele, quando lê uma palavra, ele entender que essa palavra traduzida mais simplificada tem o mesmo sentido das outras versões mais antigas, tá? Então, só para alguns que são mais experientes, possa ver aqui de dizer que essa Bíblia é uma Bíblia ruim. Ela não é uma Bíblia ruim, tá? Ela é uma Bíblia boa para aqueles que não têm costume. Mas para aqueles que têm costume para ler várias versões, no primeiro momento pode levar um susto, porque ela é muito simples, ela traz de uma forma mais simples, tá? Mas é uma ótima versão para pessoas que não têm costume de ler a Bíblia. Explicado isso, vamos lá. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, depois que eles saíram da terra do Egito, né? Chegaram ao deserto do Sinai. Então esse é o propósito: sair do Egito e ir para o Sinai. Era isso que Moisés dizia em nome do Senhor Yahvé ao faraó, a Moisés, ao faraó: deixa meu povo ir, porque o meu povo deve prestar culto a mim e me servir no monte ao qual eu designei através de Moisés, o qual Deus se revelou a Moisés no monte Sinai. Então, esse é o propósito. 2 meses eles chegaram lá. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto de Sinai e acamparam no pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Então, quer dizer, Moisés chegou lá e agora ele sobe no monte para se apresentar. Lá de cima o Senhor chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Lembrando que a palavra Jacó aqui significa enganador e trapaceiro.
Então Deus já está tratando essa nação, Deus já está vendo dois tipos de pessoas, tá? Os Jacós, no meio daquela nação, que são os trapaceiros e enganadores, e o Israel, né, que é príncipe, né, que é excelente, que Deus teve que mudar o nome Jacó quando teve um encontro com Jacó, quando ele ia encontrar Esaú, seu irmão, e teve medo, e ele lutou com o anjo do Senhor. O anjo tocou na sua espada, né, na sua coxa do lado direito, e ele ficou mancando, e Deus mudou o nome dele de príncipe, né? Porque ele lutou com Deus, lutou com os homens, ele lutou com Esaú, lutou com os homens, lutou com Labão, e lutou com Deus e venceu. Então, príncipe, né? Aquele que luta com Deus. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Sabe como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem, agora aqui vai entrar os sis. Se é condição. Deus começa a propor o pacto, a aliança ao povo. Então, sempre vai existir o termo se. Esse se, no pacto, na aliança, é condicional. Há uma condição. Tá? Deus está impondo condição. No pacto com Abraão, que é do outro vídeo que eu expliquei, ele foi um pacto incondicional. Porque só Deus passou no meio dos animais que foram mortos para ratificar a aliança com Abraão. Aqui agora Deus não vai fazer um pacto incondicional que foi feito com os pais, que foi feito com o pai deles, que é Abraão. Agora aqui é se. Sempre existe o termo se. Se vocês me obedecerem e cumprir a minha aliança. Aí, ó, tá vendo? Se vocês me obedecerem e cumprir a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Então quer dizer, ó, serão, se me obedecerem, se forem obedientes e cumprirem a minha aliança. Quer dizer, ó, agora Deus está colocando uma aliança, e se eles entrarem de acordo nessa aliança, então vocês serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. A terra aqui em específico não é a terra globo, tá? A terra aqui é a terra de Israel, o qual era uma grande terra que ainda não tinha havido, eles não tinham tomado posse, e que eles iam lá tomar posse daquela terra. Então, se eles obedecessem a Deus, na terra, tá? Não é toda a terra, não é o globo terra, não, tá? Ou terra plana, né? Para alguns aí. Se vocês fizerem isso, se vocês seguirem o pacto, o contrato, serão meu reino de sacerdotes. Aqui, ó. Reino, propósito de Deus é o quê? É tomar toda a nação de Israel. Aqui existem algumas teorias de que Deus ia tomar, e a gente vai aprender depois, que todo primogênito que abre do ventre da madre da mulher, era tomado para o Senhor. Tá? Era tomado para o Senhor. Então me parece que Deus queria tomar das 12 tribos os primogênitos para servir ao Senhor. Tá? Mas isso aqui é uma teoria, tá? Uma teoria que a gente vai ver que ela não é só hipótese, né? É uma teoria porque existe evidências de texto a partir daqui que Deus queria tomar as 12 tribos, não só a tribo de Levi, tá? Mas tem uns que acreditam que tem outros que acreditam que não é, mas é uma boa teoria, porque a gente vai ver muitas evidências de que Deus já começa a partir daqui, ó. E serão meu reino de sacerdotes, que quer dizer, um reino de que as pessoas desse reino seriam sacerdotes diante de Deus, não só a tribo de Levi, tá? Porque depois do pecado, me parece que depois do pecado do bezerro de ouro, Deus chama exclusivamente somente a tribo de Levi
e o sumo sacerdote dado a Arão, porque ele fez expiação depois do bezerro, e a gente vai ver isso aí, tá? Então por isso que eu falo que é uma teoria e ela é boa. Vocês serão reis e sacerdotes, minha nação santa, nação santificada ao Senhor. Né? Santa é nação santa, tá? É por isso que é uma nação, não são pessoas, mas é toda uma nação. Então a gente já tem que aprender que o compromisso aqui deles e a aliança era ratificada sobre uma obediência nacional, não é uma obediência pessoal. Deus não estava tratando com só um indivíduo, Moisés, Arão, ou com os 12 príncipes de Israel, ou os 12 cabeças das tribos de Israel, ou com cada israelita individualmente. Tire isso da cabeça de vocês. Tá? Aqui Deus está tratando como nação, é um pacto como nação. Na igreja é diferente, tá? Na igreja é diferente, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer lá para a mulher no tanque, no poço de Jacó, lá em Samaria, né? Que a mulher vai dizer que o local de adorar a Deus para eles era ali em Samaria, onde Jeroboão tinha colocado o bezerro de ouro depois de Salomão, foi separado 10 tribos, e no reino de Reoboão, que era o filho de Salomão, ao tomar posse do reino, ele não quis diminuir os impostos, e isso veio de Deus, que o profeta Semaías tinha declarado. Então houve a separação das 10 tribos, e Jeroboão, com medo e com o próprio zelo dele mesmo e do reino de Israel, das 10 tribos, colocou um bezerro de ouro em Samaria e outro lá em Dan, lá em cima, para que Israel tropeçasse, tropeçou adorando Deus, o qual eles não conheciam. E assim a mulher vai dizer a Jesus que tinha que adorar ali. Jesus diz à mulher: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a verdadeira oração vem dos judeus lá de Jerusalém. E eu digo a você que chegou a hora que nem aqui e nem em Jerusalém, porque Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aquele é o que? É individual, é aquele, a pessoa, né? Aquele é um pronome, né, pessoal, não um pronome. A fala de Jesus não é no coletivo, é no singular, tá? E a proposta do Novo Testamento é isso mesmo. Deus vai, em Cristo Jesus, Deus reúne de todas as nações, de todos os povos, não exclusivo somente agora no pacto abraâmico, né, esse pacto aqui que foi feito, essa aliança, com o coletivo. Jesus acaba com isso. Agora todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele é colocado agora num novo grupo, que é dentre todos os povos e nações, que é chamado a servir ao Senhor, e não mais por causa da terra, e não mais por causa de uma nova nação com promessa de terra e prosperidade nessa terra, tá? Porque a nova aliança no Novo Testamento, ela está ratificada em Jeremias, depois a gente vai ver, está ratificada em Jeremias 30, 31, acho que é 30, Jeremias 30 do 30 ao 34, alguma coisa assim, tá? Então vocês serão meu reino de sacerdote. Então, versículo 6, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então essa era a mensagem. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhe comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Então Moisés desceu do monte, ele subiu no monte pela primeira vez, agora ele desce e diz tudo que o Senhor tinha ordenado e dito a respeito da aliança. Todo o povo respondeu uma só voz, todo o povo, tá? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então o povo, e Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Então Moisés foi lá e comunicou ao Senhor, o povo respondeu favorável. Eles aceitam fazer aliança, eles querem entrar em acordo com o Senhor, passeia o povo em propriedade, né, reino sacerdotal,
né, para o Senhor aqui na terra, e serão nação de reinos de sacerdotes, tá? É todo um reino, não é só a tribo de Levi. A proposta me parece que é todo o reino. Deus quer tomar ali eles por completo, tá? De todos o que abre a madre, depois a gente vai ver. E o Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Então quer dizer, Deus está dizendo: eu vou vir a este povo numa nuvem densa, para que o povo me ouça. Então quer dizer, Deus está dizendo: sim, já que o povo me aceitou, e ele sabe que eu falo com você, eu vou querer fazer a minha aliança com o meu povo, não através de você, mas eu mesmo quero ir lá e falar com o meu povo. Porque se a aliança era feita com a nação, então Deus tinha que falar diretamente com a nação e não com Moisés, porque eles seriam tomados como reino de sacerdotes. Então Deus tinha que falar com todo o povo, porque todo o povo seria nação santa e um reino de sacerdotes. Era toda a nação, não era só, depois a gente vai ver, tomada a tribo de Levi. Então Deus fala: então eu vou falar com todos eles. Beleza, Moisés? Beleza. Então vai lá e fale com o povo. Moisés relatou que o Senhor, que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça, consagre o povo hoje e amanhã, providencie que eles lavem suas roupas, né? Que eles estavam ali no deserto há 2 meses saindo do Egito, então muitos não tinham tomado banho, ainda estavam sem banho, banho não era costume naquela época, então eles estavam sujos. Nas outras versões vai dizer que eles se purifiquem, se limpem. Então era essa a ideia mesmo, tá? Tomar banho, se limpar, se purificar, tirar toda a nojeira, né? Estar limpo diante do Senhor. Tomar banho pela água, né? Que simbolizava a água, né? Que simbolizava o batismo. Eles se declaravam limpos, né? De toda impureza, de todo pecado, para estar diante da presença do Senhor. Limpeza, né? Hoje você toma banho de manhã, mais cedo, boa tarde, quando você se sente sujo, você toma banho, né? Você se limpa, você se purifica. Você vai para o culto, você vai prestar culto ao Senhor, você toma banho, você vai limpo, cheiroso. E isso é agradável, Deus se agrada disso aí. E estejam prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Lembra, 3º dia, né? Jesus também morreu e 3 dias, né? Ele ficou ali nu, né? Em 3 dias o Senhor ia falar com o povo. Então Deus usa essa dinâmica de 3 dias, tá? Estejam no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Então todos iam ver o Senhor. Dá uma pulada aqui. Estejam prontos o 3º dia. Já li isso aqui. Marca um limite ao redor do monte. Avisa o povo. Tenha cuidado. Não suba ao monte. Nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Então ninguém podia tocar no monte. Lá no livro de Deuteronômio, que depois a gente vai ler essa mesma narração de Moisés. E Moisés vai trazer mais coisas que aqui ele não diz. Ele vai revelar lá no livro de Deuteronômio e depois a gente vai ler, porque o livro de Deuteronômio foi escrito 40 anos depois, quando Moisés está prestes a morrer. Ele vai lembrar aos filhos dessa nação de Israel, o qual esses mais velhos aqui, esse povo que faz essa aliança vai morrer no deserto, porque eles difamaram a terra quando os espias foram ver a terra. Então, Deus vai repetir, lá ele vai trazer coisas, falar coisas, revelar coisas novas que ele não disse aqui. Então marca o limite da terra e todo que tocar o monte será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite.
antes seja apedreje-o ou atravesse com flechas. Então, quer dizer, era para colocar guardas. Enquanto Deus falava do monte, ninguém podia chegar ao monte. Se um animal ou qualquer pessoa se chegasse ao monte, chegasse perto do monte, era para ser flechado e morto, que não era para se aproximar. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Então, quando tocar, tinha um limite e ninguém podia ultrapassar enquanto a trombeta não trocar aquele limite. Não poderia subir, tá? Mas quando a trombeta tocasse, então eles podiam ir no limite. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas, quer se purificar, e lhes disse: prepare-se para o terceiro dia. Até lá não tenham relações sexuais. Então, abstinência, né, jejum aí de fazer sexo. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarões de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Então o povo teve medo, porque algo sobrenatural que nunca tinha existido, de repente, eles preparados, purificados, tomado banho, já preparado o terceiro dia, começa o toque da trombeta. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus. Então Deus agora vai ter um encontro com o povo, para que o povo mesmo já, né, ouvir, para que o povo ouvir a voz de Deus, para que a aliança seja feita com todo o povo ouvindo, porque todo compactuante, todo aquele que faz um contrato, ele conversa com o outro lado, pessoalmente. Não existe um contrato onde não existe um acordo firmado, né? Hoje a gente tem a garantia de que as duas partes estão de acordo por ir no cartório e cada um põe o seu documento e assina, né? E ali está ratificado o contrato. Então, como Deus está fazendo um pacto com a nação para ela entrar e possuir a terra, esse é o termo para ela viver na terra. Antes de tomar posse da terra, existem os termos do contrato, do pacto, de obediência para eles usufruir da terra e das bênçãos que Deus vai declarar sobre aquela terra, para eles serem abençoados lá na terra. Então é um pacto, um contrato para entrar na terra. Então aqui vai ser estabelecido o contrato antes deles entrar, tá? Então encontro, né? Então acamparam e o encontro de Deus, e todos pararam no pé do monte, né? Então Moisés levou e todos pararam no pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Ó, em forma de fogo. Guardem isso, tá? Deus sempre aparece em forma de fogo. No dia de Pentecoste, vê línguas sobre eles em forma de fogo, e os 12 apóstolos falaram, né? Os 11 falaram, né? E muitos se converteram através da pregação de Pedro e dos outros apóstolos. Fogo. Nuvem de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Então havia terremoto, e uma fumaça subia do pé do monte, como uma fumaça. Por quê? Porque o Deus estava no monte e o povo não podia olhar diretamente ao Senhor, ver a glória de Deus. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, ia subindo o barulho, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Então Deus falava. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Então, quer dizer, havia um limite o qual eles não podiam ultrapassar, né, para eles não ver diretamente a face do Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não o destrua. Então, quer dizer, o escritor desse livro, ele vai colocar
porque me parece que as cópias, outro escritor que depois reescreveu a história, ele confirma que porque o povo não podia se aproximar perante o Senhor, né? E por que o sumo sacerdote que ia entrar na presença do Senhor e que ia ministrar, ele tinha que levar, ele tinha que carregar brasas com fumaça, né, que fazia fumaça ali dentro no Santo do Santo, que ele não podia olhar diretamente para a presença do Senhor, porque se ele olhasse e ele não estivesse purificado e limpo, ele morreria. Então ele levava um incenso sendo queimado ali, né, e aquele incenso fazia uma fumaça para ele não olhar diretamente, né, ao Senhor ali no Santo do Santo. Então o escritor está colocando isso aí, né, porque até o sacerdote tinha que fazer isso. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste, porque, né? Tu já nos advertiste, marca um limite ao redor de todo o monte para separá-los como lugar sagrado. O Senhor, porém, diz: desça do monte, depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, eles os destruirá. Quer dizer, Deus falando com o povo, e o povo ouvindo a voz de Deus, e aí Deus fala assim: então tá bom, então o povo está lá, o povo está com medo, o povo não pode subir, então desça lá e chame do acampamento Arão, né, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, eles nos destruirão. Moisés desceu até onde o povo estava e lhe comunicou o que tinha dito. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Então, aqui o escritor vai colocar as palavras da lei, dos mandamentos. O contrato começa a ser redigido aqui, e esse contrato ele é falado, né, oralmente. É um contrato que é feito oralmente, falado para que eles escutem. Então é isso que o Senhor disse para eles lá no pé do monte enquanto fumegavam. Então o Senhor deu ao povo essas ordens, essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que eu lhe tirou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Quer dizer, não tenha outro Deus. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou de imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Imagem de escultura, né? Idolatria. Adoração à imagem. Não se curve diante deles, nem o adore. Pois eu, o Senhor Yahvé, está em tudo maiúsculo em Yahvé, seu Deus, Deus aqui, D maiúsculo, é Elohim, sou um Deus, né, um Elohim zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não usem o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida, né, ou em vão. Não fale à toa. O Senhor, né, o Yahvé, não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado, o Shabat do Senhor, Yahvé, né, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem as filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim vocês terão vida longa
e plena na terra, que o Senhor, ou Yahvé, Deus lhes dá. Não mate. Mate aqui é não assassinar, tá? Porque depois não verificar que é a pena de morte para quem transgride e para quem mata o seu irmão. Para quem assassina, ó, o assassino que desobedece, não mate, não assassinará, a vida dele depois vai ser tomada, né, caso ele mate seu irmão, porque vai ter a lei de talião, que é a lei da retribuição, né? Olho por olho, dente por dente, pele por pele, vida por vida. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou sua serva, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco, e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus, né, Elohim, né, veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. O motivo de Deus ter aparecido a eles é para que eles mesmo ouvissem a voz do Senhor e temessem ao Senhor e não pecassem contra ele, fazendo aquelas coisas que os mandamentos lá em cima já tinha prescrevido, como eles tinham que proceder e viver. A partir desse momento agora, eles tinham que começar a andar nesse contrato, nessa aliança, para que eles fossem qualificados, limpos, purificados, para tomar posse da terra prometida. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Vocês viram. Lembre-se de que não devem fazer ídolos. Sempre o problema. No contrato, uma das cláusulas pétreas do contrato que não podia ser revogada e mudada jamais é: lembrem-se de que não devem fazer ídolos, não devem adorar, né? Aí entra todos os ídolos, né? E hoje nós estamos cheios de ídolos aí, né? A Maria da Aparecida, Padre Cícero no Ceará e tantos outros por aí, tantos outros santos criados pela religião e que, por não compreender e por não viver pela fé nesse Deus da Torá, o Deus Yahvé, né, estão adorando outros ídolos. Não devem fazer ídolos de prata, de ouro, que tomem meu lugar, que estejam no lugar de Deus. Construam para mim um altar feito de terra, e nele ofereçam holocausto e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois, em todo lugar onde eu exaltar meu nome. Construam um altar, eu virei até vocês e os abençoarei. Quer dizer, aqui também tem uma grande... Aqui começa, né? Conforme as gerações, Deus vai fazer um pacto de sangue aqui. Aqui já é o começo da ratificação. O primeiro memorial onde vai ratificar a aliança é isso aqui que Deus está mandando fazer: altares de monte de terra, né? Para que eles ratifiquem a aliança, que é uma aliança de sangue, que a gente vai ver. E conforme as gerações for passando, essa aliança ela vai sendo trazendo à tona, né? Como não tinha um papel escrito lá e cada um não tinha um contrato na sua casa, né? Para ficar lembrando os seus filhos e as suas gerações. Então, os sacrifícios que eles tinham que prestar culto a Deus a partir de agora e na terra, pelo menos 3 vezes a um ano, o homem tinha que comparecer diante do Senhor, porque a aliança e o contrato aqui, ela é feita com o homem, tá? É o homem.
e não com a mulher, tá? É feito com o homem, porque a mulher já faz parte do homem, então ela já está na aliança, porquanto o seu marido está na aliança, então ela está junto. Mas o contrato ele é ratificado com o homem. Assim como Deus em Gênesis 2, 16 e 17, também teve uma aliança com Adão, o qual ele deu a palavra e a ordem, né, a Adão, e Adão tinha que transferir para os seus descendentes, tá? A aliança que Adão quebrou, tá? E então aqui há uma aliança que é feita, né, com esses, e essa aliança tem que ser trazida à memória da nação. Então, para a nação sempre ter lembrança dessa aliança, então agora, pelo menos 3 vezes ao ano, o homem é obrigado a comparecer, a gente vai ver isso mais depois, diante do Senhor, para que essa aliança seja lembrada. Então daí vai vir as festas, né? E a festa do Pessá, que é passar sobre, que é a Páscoa, que tem que ser que deve ser comemorado. Então já começa lá no Egito, Deus fazendo essa indicação desse contrato aqui que é ratificado com sangue. Se, de novo, termo, ó, se usarem pedras para construir meu altar, se usarem terra, é de um jeito. Se usarem pedra, né? Se usarem pedras para construir meu altar, que seja apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não pode ser trabalhado, não pode ser cortado. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. Então, quer dizer, se fizerem um altar de pedra, que é um altar mais elevado, como eles usavam, homens e mulheres usavam as túnicas, as vestimentas, que eram iguais somente de que era como se fosse um vestido longo. Tanto o homem como a mulher usavam, que não havia calça naquele tempo. Então, que não fizesse com degraus. E a gente vai ver o porquê que o escritor está dizendo isso aqui, porque depois é porque o escritor já tem na memória, né, mais para frente, que vai ser dado as normas pelo qual Arão vai ministrar o sacerdote araônico diante do Senhor e vai fazer as vestimentas, os quais Deus vai mandar fazer calções que vão ser presos nas coxas, nas pernas do sumo sacerdote, para quando ele subisse para oferecer, ninguém visse as vergonhas deles por baixo, né, que é os seus órgãos genitais, o falo. Então, Deus já está instruindo aqui. Capítulo 21. Esses são os decretos que vocês apresentarão. Esses são os decretos que vocês apresentará a Israel. Que você apresentar. Então, esses são decretos. Esse é o termo da aliança, tá? Esse é o termo. Então, no primeiro momento, Deus traz os 12 mandamentos. E aqui tem um termo da aliança. É isso que vocês devem fazer. Se vocês comprar um cavalo, então aqui Deus vai começar, Deus traz os 10 mandamentos, e agora Deus vai destrinchar outros termos na aliança, tá? Para que eles cumpram. Tá? Então aqui começa o justo tratamento dos escravos. Esses são os decretos que você apresentar a Israel. Se vocês comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano. E ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado, antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se o seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal tiver filhos e filhas, somente o homem sairá liberto no 7º ano. A mulher e seus filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará ao juiz. Em seguida, o levará
até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador, ou suvela, né? A porta aqui no caso era a porta das cidades, que depois eles vão entrar na cidade. Então o escritor já está colocando como se eles estivessem na cidade. Que na cidade ficavam os juízes, né, os magistrados que tratavam dessas causas. Todo mundo ia lá para aquele local a porta para resolver as suas questões. Então esse escravo vai furar a sua orelha e ele vai se tornar propriedade perpétua para aquele homem. Quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradasse o Senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiro, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filho. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário, intimidade, né, relacionamento. Né? Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. No caso aqui, né, de assassinato premeditado, né? Assassinato premeditado, que não é o culposo, né? Ele matou sem culpa. Mas se for apenas um acidente, né, culposo, no caso de cima é o doloso, né? E o de baixo agora é o culposo. O de cima é o culposo, o de baixo é o doloso, né? Mas se for apenas um acidente, né, que é o culposo, permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir, cidades de refúgio que Deus vai estabelecer. Se contudo alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Mesmo que entre no altar do Senhor, no Santo do Santo, e grude a mão lá, ele deve ser executado. Aqui, pulou de novo, né? Tá no 13, né? Mas se for apenas um acidente, né? Então Deus vai fazer a cidade de refúgio. O 14. Se contudo alguém matar outra pessoa intencionalmente, assassinato doloso, né? Premeditado, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir... Pulou de novo. Oh, meu Deus do céu. Vou para mais longe ainda. Parei aqui. Se contudo alguém matar outra pessoa, quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado. Quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escravo. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe, não
seu pai e sua mãe. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe não será executado. Será executado. De sua mãe será executado. Eu disse não, não sei onde eu vi o não aqui. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho, ou outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muleta. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se dois homens brigarem e um deles atingir, por acidente, uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará como compensação pelo dente. Se um boi matar chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. O negócio era complicado, hein? Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. Então aí havia... Se os parentes da vítima morrer exigir um pagamento, então poderá ser dado um pagamento, né, que é fiança, né? A mesma lei se aplica se o boi chifrar ou a mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina, homem ou mulher, ou criança, né? Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Tá? Então aqui já nasce o valor de um homem, tá? O valor de um escravo. O valor de um homem é 30 moedas de prata. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Agora começou.
Machado novo aqui. É o capítulo 22, né? Se alguém roubar um boi, uma ovelha, e matar o animal, ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado, e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, roubando uma casa, e se for ferido ou morto no confronto, a pessoa que o matou, o ladrão, não será culpado do homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que o matou, o ladrão, será culpado de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar os bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento, ou uma ovelha, ou um animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo, na videira, e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal resgatará, entregará como indenização o melhor de seus cereais e de suas uvas. Eu li até aqui, e o vídeo vai ficar de 1 hora, para que vocês entendam que Deus, no primeiro momento, ele trouxe todas essas prescrições, e ela vai até no verso 24, que é onde Deus vai falando. Então você pode ler responsabilidades gerais. Então a gente vai lendo. Então até no verso 23, Deus vai falando. Esse é o termo da aliança. Então depois vocês lerem aí sozinho, tá? Para mim não ter que ler tudo. Cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Aquilo que eu falei. 3, né? 3 dias, 3 festas. A cada ano celebre 3 festas em minha honra. Primeiro, celebre a festa dos pães sem fermento, que já tinha sido feito no Egito. Durante estes 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente, no tempo determinado, e no mês de Abib. Depois, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mão vazia. Isso aqui também é importante entender, tá? Ninguém se apresenta diante do Senhor com a mão vazia. Tá? Tudo isso são termos da aliança. Eu estou trazendo os termos principais, tá? Celebre também a festa da colheita, que é a segunda festa, quando metrarão os primeiros frutos das suas colheitas. Os primeiros frutos, que aqui é a dízima, tá? É aqui que começa a entrar a doutrina do dízimo. Por fim, celebrem a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. Tá? Aqui também aqui junta a primeira colheita, as primícias, que vai ser o dízimo, vai ser guardado até a colheita final para juntar com o resto, para poder levar lá no templo ao Senhor. Por fim, celebre a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos dos seus campos. Cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens, tá? Os homens, não é as mulheres, tá? Todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor Yahvé. Não ofereçam sangue dos meus sacrifícios com pão que contém o fermento, e não guardem até amanhã o seguinte, a gordura das ofertas. Tá? Então não podia guardar a gordura. Tudo tinha que ser sacrificado no mesmo dia. Quando fizer a colheita, levem à casa do Senhor, Yahvé, Deus, Elohim, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. Tá? Isso aqui era um outro cuidado que Deus tinha com os animais. Porque eles cozinhavam. A gente não tem muito costume hoje, né? Mas tem gente que usa creme de leite, né? Que é leite. E lá eles falavam, não cozinhe o leite
não cozinhe o filho da vaca no leite da sua própria mãe, né? Então deve levar o que? Os primeiros, quer dizer, é a dízima, é o fruto. A promessa da presença. Então, vejam, eu enviei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Então Deus está para eu vou mandar um anjo que vai na presença de vocês. Preste muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebele contra ele, pois é meu representante e não perdoará a sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado, de novo o termo se, mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo dos seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hetitas, fariseus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas, nem copiem eles. Tá? Antes, destruam-nos completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente a Yahvé, o Senhor seu Deus Elohim, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças, pragas. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto, e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente, e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, eu enviarei terror adiante de vocês para expulsarem os heveus, os cananeus, os hititas, mas não expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se torna... Epa, volta. E os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território, desde o Mar Vermelho, que é o mar que eles atravessou, até o Mar Mediterrâneo, que é o mar lá em cima, lá perto da Assíria, e do deserto do leste até o rio Eufrates, até lá no rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra, e os expulsarei diante de vocês. Não façam tratado com elas, aliança, acordo, nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão em armadilha da idolatria. Né? Isso seria idólatra. Então, depois do Senhor Deus dar os termos dessa, né, os 10 mandamentos, depois vinham os termos da aliança, verso 24, então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo, e tragarão Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Então Deus está falando, agora que já está lavrado todos os termos, então agora você vem, suba ao monte, encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe.
Somente Moisés está autorizado a se aproximar de Yahvé, o Senhor. Os outros devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então aqui, nesse versículo 3, a nação ratifica, concorda do seu lado. Sim, tudo o que o Senhor disser, tudo o que o Senhor diz, nós como nação, porque Deus falou para toda a nação, e toda a nação ouviu a voz do Senhor. Foi pouco tempo, mas ouviram. Então, como um só homem, eles fizeram um acordo com o Senhor e entraram em acordo. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor, o Yahvé. Logo cedo, da manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Também 12 colunas. E em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor o holocausto, touros de sacrifício como oferta de paz. Vendo aqui, ó. Touros e fazerem sacrifício. Esses rapazes estavam ministrando diante do Senhor. Eles não eram sacerdotes e nem eram profetas. Por quê? Porque me parece que a intenção de Deus era tomar de cada tribo de Israel os primogênitos para servir ao Senhor esses holocaustos no futuro, tá? É uma hipótese, é uma teoria, tá? Dentro da teologia é uma teoria que foi levantada, que talvez Deus não queria só a tribo de Levi, Deus queria eles como nação, porque Deus falou com todos. Então, se todos ouviram o Senhor, então todos ouviram a palavra do Senhor. Então, era como uma nação toda. Então, como representante, o Senhor, Moisés pegou um de cada tribo e levou ali para fazer sacrifício ao Senhor ao altar, ratificando a aliança. Depois pegou o livro da aliança, o contrato, pegou o livro da aliança, leu em voz alta para o povo: é isso mesmo que vocês querem? Esse é o termo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor e faremos tudo o que Ele nos ordenou. 3 vezes o povo declara, 3 vezes o Senhor pergunta. Lembra? 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Vai vendo como que Deus trata na dinâmica de confirmação de 3 vezes. É isso mesmo? É isso mesmo? Vocês estão cientes do que vocês estão para fazer? Porque, na verdade, Israel tinha já uma aliança ratificada, que era uma aliança incondicional, feita pelo pai deles. Eles poderiam falar: não, Senhor, a gente não quer uma aliança condicional, onde a gente vai ter que obedecer. Porque nós somos o povo de uma grande nação. São milhões aqui. Se um de nós pecar, toda a nação vai descumprir o mandamento e nós vamos ser condenados por causa de uma pessoa que vai descumprir, ou 1, ou 10, ou 20, ou 30, não importa. Porque o contrato é que toda a nação era santa. Não podia um só ficar para trás, era todos. Então, se um israelita pecasse, então todos quebrou a aliança. Por todos. Vocês estão entendendo a gravidade do assunto? Porque é um pacto que há condição. É todo o povo. E não um indivíduo, é todo. A aliança era com todos. Então, eles já tinham uma boa aliança com Abraão. Porque Abraão não passou no meio do holocausto quando Deus fez aliança com Abraão. Deus passou só. Abraão estava dormindo. Por isso eles ficaram 400 anos lá preso no Egito. Então eles falaram: não, Senhor, a gente já tem uma aliança, porque o Senhor prometeu, o Senhor ratificou uma aliança conosco. Então a gente não quer uma nova aliança como nação, nós vamos ficar com a aliança do nosso pai Abraão. Mas eles aceitou, porque eles viram o Senhor e falou: não, realmente, né, eles, naquele momento eles estavam certos, convictos, né, do que eles queriam. Mas o problema é que eles não sabiam o que realmente era o coração deles, né?
tolos. Depois pegou o livro da aliança, leu em alta voz ao povo, mais uma vez, todos responderam: obedeceremos a Yahvé, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, que durante os 12 fazendo o sacrifício ao Senhor, com touros e novilhos e bodes e carneiros, pegou do sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este é o sangue que confirma a aliança que Yahvé fez com vocês quando lhes deu esta instrução. Quer dizer, quando você vai no cartório, né, que vai lá e carimbe, e tem a mãozinha, né, isso aqui é fidedigno, né, então as duas partes, então isso é real, isso é verdadeiro e tem por certo, né. Então o sangue ali era o sangue da aliança, então quer dizer, era uma aliança de sangue, pacto de sangue. Se você não obedecer, como esses animais morreram ratificando essa aliança, assim também vai acontecer com vocês, caso vocês desobedeçam. E eles falaram: sim, nós concordamos. Depois Moisés e Arão, Nadab e Abiú e os 60 líderes subiram ao monte, tá? Só que aqui no outro texto vai dizer que o sangue não foi aspergido só sobre o povo, foi aspergido sobre o livro também. Então quer dizer, o livro que representava a palavra de Deus, a palavra, o próprio livro, foi aspergido com sangue. E Deus também ficou comprometido. Se Deus quebrasse o seu pacto, se Deus não fizesse aquilo que estava no acordo, de proteger eles na terra, de abençoar, então Deus também teria que dar o sangue. Tá? Isso é um pacto de sangue. Depois Moisés e Arão, Nadab, Abiú, os 70 líderes de Israel, subiram ao monte, onde viram Deus, viram Elohim, no plural, que é Deus menor. No caso aqui eles viram o Senhor, né? O Senhor, não o Senhor Deus, mas viram Elohim, quer dizer Deus, que aqui se significa uma teofania, que pode ser o Filho de Deus, pode ser Cristo que apareceu, que é o anjo do Senhor que aí iria diante deles. E sob os seus pés, onde viram o Deus, que está em minúsculo, Elohim, de Israel. E sob os pés dele havia uma superfície azulada como safira, clara como no céu. Outras traduções dizem que um pavimento azulado, de pedras de safira. Então eles viram num breve momento os céus, a sala onde o Senhor, no caso Elohim está com minúsculo, o Senhor no caso Cristo, fora do tempo, lhes foi mostrado o reino. Qual reino? O reino do Mashiach, o reino do Messias. Tá? Isso aqui é interessante, porque muitos dentro da teologia vai tratar exatamente desse jeito, que eles estavam vendo Cristo no seu trono reinando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, para o Senhor, todas as coisas de Gênesis e Apocalipse já estavam realizadas e prontas. Porque Deus fala em Isaías que ele anuncia o fim de todas as coisas desde o começo. A dinâmica da criação dos céus e da terra é Deus mostrando de como é o início e como é o fim de todas as coisas. Só que esse é um outro entendimento que eu não tenho tempo para isso, porque já vai 1h15 de live, então eu preciso acabar logo. Eu só quero mostrar aqui que o povo de Israel, esses aqui que viram o Senhor, e esse Senhor é o próprio Cristo entronizado, é por isso que eles estão vendo o Senhor não está. Isaías 6 também vai ver o Senhor, e esse Senhor é Jesus também, entronizado. Deus mostrou para eles. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele também vê o Senhor no seu trono. Tá? Então ele viu. Então viram Deus. Azul reais será assim, clara como o céu. E embora eles
E embora esses nobres de Israel, que eram os representantes do povo, tenham visto Deus, ele não os destruiu. E eles participaram de uma refeição na presença dele. Então, quer dizer, olha aqui, ó. Toda vez, você vai ver isso na história, Jacó, quando fez uma aliança com Labão, eles fizeram um pacto, que um não atravessaria mais um para o lado do outro, para tomar as terras, ou alguma coisa desse que Labão tinha medo. Eles comeram. Então, toda aliança, né? Lembra do Pessah, da Páscoa? Toda aliança, todo acordo celebrado, as duas partes comem e se alimentam. No caso aqui, os anciãos comeram na presença do Senhor, fizeram uma refeição, confirmando, porque são amigos. Amigos, estão fazendo acordo com o outro. Então, nossa, aí você tem aquele seu amigo, né? Aí você vai fazer algo com ele, né? E você celebra lá. No caso aqui, representava as festas, era representado pelas festas, de ano em ano, eles se lembrando desse acordo, desse pacto com Deus. Então, comeram uma refeição na presença do Senhor. Aí o Senhor disse, então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravarei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Então, agora que já está tudo feito, o Senhor vai fazer lá no Monte Sinai as tábuas da aliança, de pedras ali, vai escrever, vai redigir o contrato, né, dos 10 mandamentos, que agora quem vai escrever o outro lado, a outra folha, porque tinha um livro que foi escrito, o rolo, da parte do povo em relação a Deus. E agora Deus vai fazer o seu escrito, que é em pedra agora. Em pedra. Isso aí também tem um significado profundo na nação de Israel, que não foi dessa vez que Deus, porque lá no novo pacto, na nova aliança, Jeremias 30, né, Jeremias 31, não me engano, e 30 e 31, até 34, Deus vai dizer, não escreverei mais a minha aliança, a minha palavra, os meus mandamentos, em pedras, que nem eu escrevi lá atrás. Agora eu vou escrever no coração deles, que agora aí já é a igreja de Deus, é um outro pacto, é uma outra aliança, que não tem nada a ver com esse pacto. É isso que eu quero trazer para vocês, e deixar claro a diferença entre o pacto que Deus faz com Israel, e as leis, e o contrato e os termos, e o pacto com a igreja, que não tem nada a ver com Israel. Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. São coisas distintas e diferentes, são mordomias diferentes, tá? Aqui Deus está tratando com, né, esse tempo aqui. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo, fique lá e eu darei as tábuas da pedra, e gravarei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Então Moisés e auxiliar ficaram lá. Eu vou parar por aqui para não ficar mais longo. Então que você tenha esse entendimento. Eu vou parar aqui, depois eu vou continuar, que é no verso 13, né? Que é, eu parei Êxodo 24, 13. E depois eu vou continuar, tá bom? Então que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês sejam grandemente abençoado, e que leia, se quiser ler antes e ler depois, já para saber da história, que fique lendo, que a gente vai continuar depois. Então muito obrigado que você ficou aqui. Se você assistiu pelo Facebook ou pelo YouTube, deixe seu joinha, compartilha, se não é inscrito, se inscreva ou pede para ser meu amigo. Muito obrigado, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Yahvé, em nome de Jesus, amém.